Olá, tudo bem com você? Sou Cláudia Martins e esse é o canal Ateliê Retalho Criativo. Seja muito bem-vinda! Hoje eu vou te ensinar uma bolsinha que fiz com aquela técnica da aula anterior, pudim de retalhos. Aqui é só uma ideia para você ver como que pode ser aplicada essa técnica, mas você pode usar a sua criatividade e fazer uma bolsa maior, uma bolsa menor, uma nécessaire e muitas outras coisas. E se você está iniciando na costura criativa, quer aprender a fazer peças rápidas, fáceis, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade que rola por aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, então já vai deixando o seu joinha para mim e compartilhe com as amigas. Então você se lembra que no meu vídeo anterior, onde eu ensinei essa técnica pudim de retalhos, eu já estava preparando a frente da minha bolsa. E aí eu fiz uma medida bem maior. Se eu não me engano, lá eu dei a medida de 36 por 24 e aqui eu diminuí um pouco para compor aqui essa frente. A medida final ficou 15 por 28. E aí eu já deixei a frente pronta para adiantar, mas eu vou explicar para você direitinho como é que eu fiz. Aí eu cortei uma faixa de 15 por 3 centímetros para prender aqui em cima, ó. Aí prendi, depois rebati com uma costura de pesponto aqui, ó. E depois eu cortei essas duas faixas aqui de 7 por 30. Eu usei aqui o PVC, porque ele já vem estruturado e eu achei que ia ficar bem legal, então usei. Mas se você quiser fazer com tecidos, a única diferença é que você vai estruturar com manta R1 ou R2, todas essas faixinhas antes de pregar aqui, tá? Mas normal. E aí aqui as faixinhas prendi, também rebati com uma costura de pesponto, né? Dos dois lados. E aí já tenho aqui a frente da minha bolsa. Depois que a frente ficou pronta, eu usei ela como molde para cortar as outras partes. Então cortei a parte de trás da bolsa, uma vez, né? E duas vezes aqui para o forro. No forro eu usei nylon dublado. E aí a medida final aqui dessa frente ficou 26,5 por 30. Aí eu vou fazer também um bolso externo, que ele vai ter a medida de 26,5 por 15. E aí eu cortei duas vezes. Vou fazer também um bolso interno, e o meu bolso interno tem 15 por 15, cortei duas vezes, uma vez no PVC e uma vez no dublado, porque o meu bolso vai ficar com a parte de fora de PVC e a parte de dentro de dublado. E aí eu vou precisar também de um zíper. Eu cortei esse zíper mais ou menos com 36 centímetros, porque eu gosto de cortar ele um pouco maior para facilitar na hora de colocar o cursor. O cursor do zíper, né? Vou usar aqui um cursor fofinho, de coração. Não sei se tá dando pra ver, ó. Que bonitinho. E aí, pra fazer as alças, eu vou usar uma alça pronta de poliéster. A minha tem 3 de largura. E eu cortei com 1,30. E aí, vou usar também 2 pedacinhos da própria alça. Cortei cada pedacinho com 5 centímetros. Para fazer aqui a parte da meia argola. E vou precisar de 2 meia argolas e um regulador de alça. E a gente pode montar o bolso externo. Então, eu vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura, um pé de máquina aqui, ó. Retrocesso no início e no final. Para unir. Feito isso, abro aqui, ó, ponho aqui pra trás, ajeito bem aqui, ó, e aí, pesponto, aqui, ó. Vai ficar assim, olha.
Aí eu venho com a parte das costas da minha bolsa e já vou prender esse bolso aqui. Aí eu posiciono aqui, ó. Seguro. Eu, como tô usando PVC, então eu tenho que usar esses clips, porque o PVC não pode alfinetar, né? Aí eu vou passar a costura aqui, ó, na volta toda, pra prender aqui o bolso. Aí a gente já tem aqui o bolso externo, que vai ficar na parte de trás da nossa bolsa. A gente vai pegar a parte das costas da nossa bolsa para posicionar aqui as meia argolas. Então, eu peguei aquele pedacinho de 5 centímetros, ó, posicionei aqui dentro e coloquei aqui um alfinete para simular. Mas se você quiser, a hora que você estiver preparando, já passa uma costura aqui, ó, de segurança, para ele já ficar assim, bem juntinho. Aí fiz isso. Já passei a costura aqui juntando tudo, que assim já fica bem certinho na hora de colocar. Aí agora a gente vai marcar o meio aqui na parte das costas da nossa bolsa. Vou fazer pique. Eu tava tentando aqui com esse giz, mas ele não tô conseguindo visualizar direitinho no PVC. Então, fiz um pique aqui, ó. Sei que aqui é o meio. Aí, daqui, ó, eu vou colocar a ponta de um lado aqui no meio. E aí, marco aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. E aí, ó, vou posicionar aqui e aqui, ó. Aí eu vou centralizar, vou procurar centralizar aqui no pique, ó. Aí eu já passo uma costura prendendo aqui. Prepare primeiro o bolso e pregue o bolso aqui. Vou fazer isso agora. Aí eu vou colocar aqui, ó, aquelas minhas duas partes de 15 por 15, vou colocar direito com direito, ó. Aí eu vou passar uma costura aqui, ó, e vou deixar uma abertura para desvirar. Então agora eu vou só cortar aqui, ó, as pontinhas na diagonal. E aqui embaixo, pela abertura. Eu vou desvirar. Essa parte aqui, se você estiver fazendo com tecido, você pode até ir no ferro, passar. Aqui, como é PVC, eu não posso passar, né? PVC e dublado. O dublado ainda você pode dar uma assustadinha no ferro, se precisar. Mas o PVC realmente não pode passar, né? Porque ele é um sintético. Então, não tem como. Aí, eu vou passar uma costura aqui, ó, na parte de cima. Que vai ser a boca do bolso. E aí, eu já venho aqui no meu forro. Aqui, a gente tem que marcar o meio. Aqui, o dublado, você faz assim, ó, ele já fica com o meio bem marcado. Ó, tá vendo como marca bem o meio? E aí, aqui em cima, eu vou deixar uma distância de mais ou menos 5 centímetros. Aqui. Deixa eu medir aqui. Vou dar uma riscadinha aqui com esse giz. E
aí posiciono aqui, ó. Aí vou marcar o meio aqui também, ó, do meu bolso, né? Aqui também, ó, no PVC, fazendo assim, ó, ele marca. Aí eu vou colocar aqui meio com meio e aqui na marcação. Aí o PVC ele não pode alfinetar, mas para esse bolso não mexer aqui, ó, eu vou alfinetar aqui, ó, bem na pontinha. Que aqui vai passar a costura e depois não vai dar nem pra ver que o furinho não vai aparecer, né? Porque senão ele vai ficar dançando aqui, eu não vou conseguir prender. Bem aqui, ó, só um alfinetinho de cada lado, bem na pontinha. Aí vou passar a costura aqui, capricha um pouquinho aqui no retrocesso em cima, porque como é bolso, né? Pra não ficar desmanchando fácil. Então, feito isso, a gente pode ir para o zíper. Aí a gente pega aqui a parte da frente, o zíper, o lado direito do zíper, que é onde tem os dentinhos salientes, e vamos colocar direito com o direito do zíper. Aí eu vou fazer aqui em duas etapas. Então, eu vou pregar o zíper aqui primeiro na parte principal, depois eu venho com o forro. Porque eu acho que nesse caso aqui vai ser mais fácil. Então, aí posiciono o zíper aqui, ó. Aí eu vou passar uma costura aqui, ó, prendendo o zíper. Prontinho, agora eu venho aqui com a parte do forro, que não tem o bolso, né, porque é a frente. Aí eu vou pegar o direito do forro, com o avesso do zíper aqui, ó. E posicionar bem certinho aqui. E passar a costura também. Aí eu vou passar desse lado aqui, porque aí eu tô enxergando a costura que eu fiz, ó. E aí eu posso passar bem em cima. Prontinho, ó. Aí eu já tenho um lado pronto. Aí viro. E aí a gente vai fazer aqui o outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Agora com a parte das costas. Depois de pregado o zíper, vai ficar assim. Aí, nós vamos abrir aqui, ó. E vamos passar um pesponto aqui e aqui. Aí, ó, coloca o forro pra cá, outra parte do forro pra cá. E aí, a hora que tiver passando o pesponto, vai conferindo se tá bem esticadinho o forro aqui, pra não ficar enrugado.
Pespontado, olha só. Aí tome cuidado na hora que for pespontar aqui a parte de trás, ó. Isso aqui, né, essas duas bolinhas você deixa pra cima, tá? Cuidado pra não pespontar assim. Muito bem, aí a gente vai colocar o cursor. Colocado o cursor, posiciona aqui no meio. E aí, agora a gente pode já fechar a nossa bolsa. Então, a gente vai juntar aqui, ó. Lado principal com principal, forro com forro. E aí, depois de colocado o cursor, a gente já pode tirar esses excessos de zíper. Eu gosto de colocar o zíper assim com esses excessos, porque eu acho que pra mim facilita. Mas se você tem uma outra maneira de colocar o cursor e quiser cortar o zíper um pouco menor, fique à vontade. Aí sim, vamos juntar aqui, ó. E aí nós vamos fechar. Vamos fechar toda ela. Aqui, você vai dobrar o dente do zíper pro lado do forro, dos dois lados. Aí, pode até colocar um alfinete pra não sair do lugar aqui, ó. Desse lado também. Aí, aqui eu vou fechar, mas não vou direto. Eu vou fechar primeiro o forro, primeiro a parte principal, aliás. Né? Então, vou passar a costura de um pé de máquina aqui, ó, na volta toda. E aqui, ó, eu vou encerrar minha costura aqui. Eu não vou passar em cima dos dentinhos do zíper. Eu vou encerrar antes dos dentinhos do zíper. Dos dois lados. E aqui desse lado, a hora que eu for fechar o forro, eu também vou começar minha costura bem apertadinho aqui, logo abaixo dos dentinhos do zíper, mas eu não vou passar a costura em cima dos dentinhos, tá? E do outro lado, a mesma coisa, eu vou encerrar aqui, bem aqui, ó, coladinho nos dentinhos, mas sem passar por cima dele. E aqui na parte do forro, eu vou deixar uma abertura aqui na lateral, para poder desvirar. Você pode deixar tanto aqui na lateral, como no fundo, mas eu prefiro deixar na lateral. Fechei toda ela. Aí, já cortei aqui, ó, na diagonal, nas pontinhas. E aí, é só a gente desvirar. Aqui, pela abertura. A gente põe a mão aqui, pode abrir o zíper. Deixa eu ver aqui, onde é que tá o cursor? Tá aqui. Aí, a gente abre o zíper e podemos desvirar. Desvirada a nossa bolsa, olha só como é que ficou. Frente, aqui a parte de trás. E aí, eu quero só dar uma dica pra você aqui, ó, no zíper, tá? Aqui nas pontinhas. Eu pedi pra não passar a costura por cima dos dentinhos do zíper.
Mas quando você for cortar o excesso de zíper, não corta muito rente, para não ter perigo da ponta do zíper querer ficar saltando para fora, tá bom? Ah, e lembre-se de fechar a abertura, né? Que a gente deixou para desvirar. Aí essa abertura você pode fechar com pontos invisíveis à mão ou pode fazer uma costura à máquina bem discreta, de preferência com a linha da cor do seu forro, que fica bom também. E agora a única coisa que vai faltar a gente fazer é montar aqui o regulador na alça e pregar a alça aqui. Então a gente pega aqui o regulador e aí nós vamos passar, ó, essa alça de baixo para cima, aqui, ó, dando a volta aqui nessa parte que tem aqui no meio. Coloquei meu regulador aqui na alça, ponho bem aqui na ponta e esse lado aqui, ó, eu vou costurar. Aí, para ficar com o acabamento, dou uma dobradinha aqui, né, na pontinha, ó, e ponho aqui. E aí, passo a costura aqui, ó. Essa parte costurada ficou assim, ó. Agora, a gente vai vir aqui na nossa bolsa e vamos colocar a outra ponta, vamos colocar aqui já. Então, aí a gente põe aqui bem retinho, para ter certeza que não vai entrar retorcido, né? E aí, chegando aqui, ó, a gente vai colocar a ponta aqui, ó, de baixo pra cima. Então, aqui, de baixo pra cima. E aí, a gente vem aqui na outra ponta, aí pode puxar assim, ó, colocar as duas juntas pra ver se tá certinho, ó. Tá vendo? Pra ver se tá assim, certinho. E aí, chegando aqui, ó, aí a gente passa novamente aqui. Só que aí agora de baixo pra cima. Também aqui, ó, passando por cima da alça que já tá aqui, ó. Tá vendo? Entra aqui e sai aqui, ó. E aí, a gente vem com essa outra ponta aqui, ó. E aí, aqui a gente vai passar ao contrário, de cima pra baixo. Deixa curtinho. E esse lado aqui, ó, a gente faz igual fez aqui. Dá uma dobradinha, acerta aqui bem bonitinho, ó. E passa a costura aqui, ó, de retrocesso bem firme. Para finalizar. Prontinho, bolsinha finalizada, ó, costurada aqui também a alça. E eu trouxe essa bolsa simples para aplicar essa técnica, só para te dar uma ideia do que você pode fazer. Mas se você quiser usar essa técnica usando a sua criatividade, você pode fazer uma bolsa maior. Tem muitas outras coisas que você pode fazer, uma nécessaire. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Me siga nas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!